Sejam bem-vindos para mais um podcast com um convidado mais do que especial. Mais uma vez aqui, meu amigo, nosso amigo Rafael Reis. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso ConstruCast. Eu que agradeço, Paulão, sempre uma honra estar aqui, né? Parabenizo novamente a iniciativa, perdão. Já até assisti de alguns colegas, muito legal, muito esclarecedor. Acho que a iniciativa é muito boa, não só para os seus colegas, né, corretores, que são os nossos clientes das construtoras, mas também até para o cliente, como você sinaliza, que tem dúvida, enfim, fica muito mais próximo nessa relação cliente-construtor. Cria uma confiança maior, né? Verdade, passa mais credibilidade, enfim, isso tudo facilita muito o processo de venda, tanto para o cliente, no caso, então, facilita o processo de venda e o processo de compra, né? E hoje, nesse bate-papo, nós vamos falar sobre o grande lançamento Argo. Sobre o Arbo que a gente lançou quarta-feira, foi um sucesso, né? A gente abriu aí 400 inscrições. As inscrições se esgotaram em 6 minutos. Eu até brinquei, se a pessoa fosse ouvir Faroeste Caboclo, perdeu o time da inscrição, não ia dar tempo. É verdade. Então esse Argo, um grande lançamento da V2, bastante esperado, que todo mundo criou a expectativa sobre aquela área, sobre o que ia ser lançado. Nos apresente o Argo. Bom, primeiro nome, Arbo, a gente pensou porque a Sandoval ali, a Rochelas, é uma rua muito arborizada. Então o nome Arbo vem de arborizado. E é um terreno todo nascente, todo olhando para o leste. E a gente entende muito claramente que a posição solar do terreno influencia demais a questão de compra, de ventilação. Então é um terreno privilegiadíssimo, um terreno com 1.458 metros quadrados. Então é uma cabeça de quadra muito favorecida, que fica ali na Ponta Verde, a algumas quadras da praia, e aí você tem a possibilidade de ir para a praia por um lado, ou ir pela própria Sandoval Rochelas. Então, querendo ou não, isso facilita demais você lançar um produto com toda essa qualidade que o terreno já proporciona. Como a gente diz, no coração da Ponta Verde, próximo a tudo, né? Bem no coração ali, é um produto que fica muito bem localizado ali. Então vamos hoje, agora, apresentar o Arbo, onde a gente já conheceu sobre o nome, agora vamos conhecer sobre o produto, né? Sobre a sua metragem, área de lazer, seus grandes diferenciais. Bom, o Arbo, primeira metragem, ela varia de 153 a 165 metros quadrados. E em relação a esse produto, vocês corretores fazem muito parte dele. Quando eu encontro, às vezes, te encontro e falo, e aí, Paulão, como é que estão as vendas? E aí você me sinaliza, Rafa, tá bom. Vendendo o quê? Não, a gente tá vendendo mais terceiros, imóveis aí de 160 metros quadrados, 150, mas tá carente no mercado. Aí já armazeno, opa, tá carente no mercado. Então a gente escuta muito a classe. E aí a gente trouxe um produto que são 153 a 165 metros quadrados, 3 suítes, 4 por andar, então a gente está falando de 32 unidades tipo e mais 2 coberturas, que vão variar em torno aí de 330 metros quadrados. No caso das coberturas, são 4 suítes. E a gente, além de tudo, na fachada, a gente trouxe toda uma fachada ativa, onde embaixo vão ter 4 lojas, que é justamente para trazer essa questão de facilidade para o próprio condomínio. Então, se tiver uma padaria, uma lavanderia, isso tudo facilita para o próprio condomínio. E na esquina, hoje a gente fez uma gentileza urbana, que já está lá. Quem quiser passar vai ver todo o capricho que a construtora teve nessa gentileza urbana, porque gentileza urbana nada mais é do que eu impactar o mínimo possível em relação à vizinhança com a obra. Então a gente fez essa gentileza urbana que vai perdurar lá nesse estágio de obra. E onde está a gentileza urbana vai ter um pulmão, que a Neuza Nakata, que é a paisagista, pensou. Um pulmão é um espaço que a gente sinaliza para respirar, para ter um convívio. Então tem um banco todo orgânico para que as pessoas descansem, sentem, que fica inclusive exatamente esse banco que a gente chama de boulevard. E o empreendimento, além das metragens que são diferenciais, né, já é uma procura do mercado. Eles são 3 suítes, a gente tem uma varanda muito generosa, 15 metros quadrados só de varanda. E a gente pensa muito nessa parte de convívio. Um detalhe, você falou aí sobre a metragem e sobre 3 suítes.
ambas metragens vão ter as 3 suítes? Descreva um pouco mais. Vamos falar da metragem menor e como é as características dela. Vou até pedir para deixar aqui parado, porque a gente já aproveita e fala sobre as metragens. Perfeito. Em relação às metragens das 3 suítes, o que muda praticamente são esses jardins que a gente vai ter na fachada. A metragem interna ela é muito parecida. Então, se você for ver a nossa tabela, você vai ver que dentro da terminação 1 vai ter oscilação da metragem, por conta desses jardins. Esses jardins, a gente entrega ele todo pronto e automatizado. Por quê? Porque a fachada ela precisa ter essa beleza, já que o arquiteto pensou em tudo isso. Então, a gente faz automação para que isso perdure. Né? Que essa fachada bonita, querendo ou não, a nossa maior vitrine são os produtos que a gente entrega. Então a metragem dentro ela varia principalmente por conta dessa questão do jardim. Então são 3 suítes, a gente tem também a dependência completa da secretária e tenho também uma despensa. Então a ideia é trazer todo esse conforto para dentro do apartamento. E se eu pensar aqui em relação à sala de jantar, sala de estar e varanda, a gente está falando em torno de 50 metros quadrados. O que a gente pensou? Que é um produto, se a gente for criar uma persona, para uma família que está se iniciando, ou para uma família que os filhos cresceram e mudaram, então o apartamento que morava ficou grande, então prefere um apartamento um pouco menor do que morava antes, ou até algumas pessoas que moram na parte alta ou em condomínios fechados, que os filhos casaram, tiveram filhos e moram na parte baixa, e essas pessoas querem estar próximas dos netos. Então, esse apartamento atende principalmente quando a gente fala da área de lazer dele, que é uma cereja do bolo. Mas os apartamentos tipo, a gente pensou dessa forma, inclusive todos nascentes, as suítes, todas elas têm janela do chão ao teto, que aí eu trago mais ventilação, mais iluminação. Como a construtora tem um DNA muito forte em relação à sustentabilidade, então eu trazendo essa janela do chão ao teto, eu vou impactar menos o meio ambiente, porque eu vou usar menos energia elétrica, menos ar-condicionado. Então a gente pensa em cada detalhe no empreendimento para que consiga atender o cliente numa forma geral, num âmbito geral. Eu estou vendo aqui que ele tem as 4 suítes gourmet, das 4 unidades, todas viradas para o leste. Toda essa ventilação. Isso, todas as varandas gourmet, ponto de água e gás. E exatamente, a ideia é olhar para o leste, até por conta de ventilação. Em frente eu tenho um bom preço, então eu vou ter uma vista livre ali para frente, né? Para o mar também que eu tenho, já que a Ponta Verde ela forma como um cotovelo. Eu sempre brinco, é um cotovelo. E nesse caso tá bem no cotovelo ali que eu vou ter praia para frente e para o lado direito. Excelente. E ainda estou vendo aqui, além de ser totalmente nascente, essa ventilação, eu acredito que vai ter unidades que vai ter vista para o mar. Perfeito, Paulão, perfeito. Isso, o mar de Maceió é uma beleza. Eu até hoje não acostumei, né, com esse mar. Tem vezes que eu passo lá, esse verde esmeralda que tem o mar, fico de queixo caído. Os últimos andares vai ter sim vista mar. Inclusive a gente está se organizando para ver se sobe um drone, para que o cliente consiga ter essa noção e essa visualização. Até você também pode nos ajudar com um drone, né? Enfim, mas realmente é um atrativo a mais essa questão da vista. Inclusive esse produto a gente vem o tempo inteiro se reciclando quanto à questão de tecnologia, porque a V2 ela completou 40 anos em abril do ano passado. E a gente entende que o que trouxe a gente para nesses 40 anos não vai levar a gente para os próximos. Então a gente precisa se reinventar. Afinal, a gente brinca lá dentro que o sucesso ele é igual ao banho. Você tem que tomar todo dia, né? Se parar, vai começar a feder e todo mundo vai se afastar de você. Então, a gente vem com um embargo tecnológico muito grande. A gente vai ter acesso com reconhecimento facial na entrada do empreendimento, as fechaduras digitais e biométricas, entrada social e entrada de serviço, gerador full com atenuador acústico. Então, além de tudo, essa questão acústica a gente vem muito forte. Placa de energia solar para aquecimento dos chuveiros, placa de energia fotovoltaica para as áreas comuns, automação nas áreas comuns de TV, ar-condicionado. Então, na portaria, ele vai ficar num espaço que a gente chamou de controle, que a portaria fica um pouco mais recuada até por questão de segurança.
e esse controle é blindado. Dentro desse espaço controle, o porteiro ele vai ter acesso a tudo. Então ele vai conseguir ver se deixar algum espaço com a luz ligada ou ar ligado, e ele vai conseguir desligar de lá mesmo. Além disso, as paredes dos empreendimentos, a gente coloca um bloco de gesso, um espaçamento de ar, uma lã de vidro e outro bloco de gesso. Então a acústica dele é muito interessante. Outro ponto legal que a gente pensou, os elevadores de serviço, eles são um pouco maiores e mais altos. Só quem passa por mudança sabe o que é. Como é um apartamento maior, às vezes para carregar geladeira, sofá, eu tendo essa comodidade do elevador, isso tudo, querendo ou não, é um atrativo a mais. Os carregadores agradecem. Porque todas... os coitados sobem a escada carregando e não é fácil. E aí, às vezes, ainda vem por fora, um guindastezinho, a cordazinha, não é fácil, imagina. Coração bate na boca do proprietário, né? Exato, investimento altíssimo ali e subindo pela corda e você morrendo de medo. O negócio balançando, é verdade. Mas foi bem pensado, é um diferencial. Querendo ou não, a gente pensa em alguns atrativos para facilitar o dia a dia. Até o próprio acesso facial, o reconhecimento facial na portaria, é em relação à segurança. Então, se você está acessando, rapidamente você consegue entrar, não precisa esperar algum porteiro liberar o seu acesso. Se tiver com compras na mão, já que na frente ele tem um mercado, então facilita também, você só põe o rosto, não precisa largar a sacola, pôr dedo ou digitar, enfim. Isso tudo facilita no dia a dia. Inclusive a localização é privilegiadíssima, está próximo a academias, próximo a supermercados, próximo à farmácia, eu nem cito, porque colégios, é o que mais tem. Colégios, bancos. Agora está abrindo lá perto também uma Pets gigantesca, que é um espaço aí para os filhos com pelo, né? Que hoje em dia as pessoas que têm pet é uma importância e um cuidado com o pet. Então, querendo ou não, tendo lá próximo um espaço todo pensado nisso, querendo ou não, facilita. E o próprio empreendimento a gente coloca também um pet welcome, que é para quem tem o filho de 4 patas, o cachorro poder lá gastar um pouco de energia dentro do empreendimento mesmo. Vamos falar um pouquinho da área de lazer, né? Nos apresente aí a área de lazer desse empreendimento. Bom, esse espaço... Vamos conhecer a área de lazer do Arbo. Esse espaço que a gente pensou é um pavimento só de lazer. Então a gente está falando que são 600 metros quadrados só nesse pavimento, com 12 itens da área de lazer. Então quando eu saio do elevador, eu vou ter uma Alameda Lazer, toda pensada pela Neuza Nakata. Então o paisagismo, ela traz esse conceito de biofilia, que é trazer a natureza, o verde para dentro do empreendimento. E esse espaço aqui que fica à esquerda, ele vai ser mais para jovens e adultos. Então eu vou ter um espaço gourmet, todo equipado e mobiliado. Isso é um ponto muito forte da construtora. A gente tem 2 momentos muito agressivos em relação à venda. Quando eu lanço o produto, por conta da credibilidade da construtora, e também quando eu entrego o produto. Já que quando as pessoas olham o folder e olham o que foi entregue, elas veem que é exatamente igual o que a gente prometeu. Então tem um espaço gourmet logo à frente, eu vou ter esse lounge gourmet para dar apoio ao espaço gourmet. Se quiser, quem estiver fazendo uso desses espaços, eu posso abrir a esquadria e unificar o lounge com o espaço gourmet, ou se eu quiser individualizar, eu só fecho a esquadria e fico com essa questão da privacidade no espaço. Ao lado eu vou ter o lounge de jogos, então com sinuca, tênis de mesa, para quem quiser ir se distrair, jovens, adultos. Ao lado do lounge de jogos eu vou ter o fitness e em frente o lounge design. Lounge design porque tem uma assinatura de um arquiteto. Eu não sei nem se ele é arquiteto, mas ele é um profissional de design. É um profissional de design, então por isso que a gente chama de lounge design, porque é assinado esse elemento aqui, e se você for ver é todo orgânico, então o tempo inteiro o teto, os móveis sendo arredondados, tudo isso é pensado. Um fitness bem completo, né, já que hoje em dia as academias dentro dos empreendimentos, elas estão servindo não mais como um ponto de apoio, mas sim como
a primeira opção. Então traz o personal lá, faz atividade dentro do próprio empreendimento. E a gente tem um espaço CrossFit, também para dar apoio ao fitness, então para ficar ainda mais completo essa questão do fitness. E como eu sinalizei que esse meu lado esquerdo aqui é mais para jovem e adulto, eu tenho um banheiro masculino e feminino para os adultos, e do lado direito da Alameda Lazer eu tenho o espaço infantil, então eu vou ter lá o banheiro infantil. E aí eu tenho a sala de estudos, em frente às salas de estudos eu tenho essa praça jardim, isso, do lado a brinquedoteca, que aí dá acesso a esse playground gigantesco. Uma abertura. Exato. E qual é a ideia desse pavimento? Primeiro ponto, não tem passagem de carro, então isso se torna seguro para a criança brincar. E em uma outra questão, em época de férias, recesso escolar, como eu tenho um pavimento extremamente atrativo, a gente vai ver algumas imagens em relação a esse espaço, e pode-se contratar um recreador e fazer algumas ações, as crianças gastarem energia, que é que os pais mais querem, né, nessa época de recesso escolar, para as crianças gastarem energia, brincarem, se divertirem nesse playground. Logo atrás eu vou ter a mini quadra, que é mais um espaço também para as crianças brincarem, se divertirem. Seguindo até, se voltar um pouquinho, por gentileza, a gente vai ter o pilotis, alguns outros itens de lazer aqui. Então eu tenho aqui também a piscina infantil, e aí separando o adulto e infantil eu vou ter um deck molhado, e essa piscina aqui tem em torno de 15 metros de raia. Aqui eu consigo ver que eu vou ter um acesso também para entregas. Então hoje em dia já é uma certeza nessa questão de se pedir por iFood, fazer compra pela internet. Então tem essa segurança, até porque quando pede comida não fica ninguém no meio do hall principal, e aí o cheiro de comida às vezes incomoda. Isso de domingo eu tenho visto em alguns prédios, uma fila de entrega aqui, gente querendo subir, gente querendo descer. Está sendo uma dificuldade. Que não é um incômodo. E a gente tem a clausura na entrada, e à direita que fica o controle é onde o porteiro vai estar. Então esse controle ele é blindado, exatamente, fica mais afastado. Estou procurando a portaria por aqui. A gente mudou para trazer mais essa questão de segurança. E aí a gente vai ter a praça, que vai dar acesso ao estar social, e eu tenho um terraço gourmet com uma churrasqueira, que se quiser ele até pode fazer essa interação com a piscina, mas a paisagista ela foi muito feliz porque ela coloca toda essa vegetação para que fique um espaço mais privativo, já que a piscina a pessoa fica mais exposta, né? Tá com roupa de banho, então para que ela tenha mais privacidade nessa parte molhada. E lá em cima, o pet welcome pro filho de 4 patas, para gastar energia. Então é um produto que foi pensado aí com muito carinho, Paulo. Uma dúvida. Claro. As lojas não têm acesso ao condomínio. Não, separado. Totalmente separado. Exato. Certo. Tá, vamos dizer assim, tá na calçada, sem acesso ao condomínio. Para o lojista vai ter oferecendo para o passante, vamos dizer assim, para o cliente passante, que é também para o morador. Isso, mas eles não vão ter ligação, até por questão de segurança fica melhor. As lojas vão olhar todas aí para Sandoval, Arrochelas, e essas lojas também estão à venda. As lojas todas ficarão com o incorporador. Ele bem provavelmente não vai vender. Acredito que ele vai alugar, pelo que já nortearam aí. A gente já está mais para frente, vamos ver. Exato. O futuro, né? A Deus pertence. E na Vital Barbosa eu vou ter o acesso dos veículos. Então tem tanto para o pilotis como para o subsolo. Inclusive, falando de garagem, a gente tem as vagas todas demarcadas. Desculpa. Você falou da localização. À frente do prédio. Na Machado Lemos. Isso. A lateral aqui seria Sandoval Rochelas. E lá... Vital Barbosa. Pronto. Que aí não fica com dúvida. Tranquilo. Facilita, né? Facilitou. Então, nas vagas de garagem, a nossa tabela, a gente já coloca. Então, o cliente compra a unidade, sabendo em qual pavimento vai estar, aonde vai estar a vaga dele, como é que vai ser a vaga. Como assim, como vai ser a vaga, Rafa? A gente tem uma vaga normal, ela tem 2,30 por 5. A gente fez algumas vagas nesse empreendimento que a gente denominou vaga G, que aí ela tem 2,50 por 5,50.
Então, para um carro maior... A tendência hoje os carros maiores, o SUV, né? Exatamente. Então, Quantas vagas por apartamento? a gente tem a variação de 3 a 4 vagas por apartamento. As coberturas são 4 vagas, todas elas de tamanho G. Inclusive, você me fez uma pergunta que é interessante, porque as coberturas a gente tem um pé direito de 3 metros. Então, o pé direito do apartamento ele é maior. E do pavimento tipo, do apartamento tipo, é 2,80, que também é maior que o convencional. O que isso influencia? Primeiro, que fica um ambiente mais confortável. E segundo, é que fica ele mais com conforto térmico maior. Porque como o ar quente ele é mais denso, ele é menos denso, então ele sobe. E se eu tenho um espaço mais alto, vai ficar lá em cima, então vou ficar com mais conforto Friozinho. térmico. Exatamente. Friozinho em Maceió é mais difícil. Você falou de cobertura. Tem alguma imagem para a gente conhecer um pouco melhor sobre essas coberturas? Cobertura é Garden. Nos explique sobre a cobertura do edifício Arbo. Vamos lá, que a gente tem imagem sim. Estamos bem assessorados por aqui. O Paulo, a equipe dele é completíssima. Então a gente tem aqui a foto da varanda do apartamento, do pavimento cobertura. Então a gente tem essa piscina. Lá atrás eu tenho a churrasqueira e eu tenho acesso a um lavabo. Esse lavabo eu tenho acesso tanto pela varanda como pela sala de estar. Qual a metragem? Da cobertura 332 metros quadrados. 4 suítes, Paulão, a cobertura tem. Então é uma cobertura bem generosa. Só de varanda eu tenho em torno aí de 47 metros quadrados. Um apartamento, quarto-sala, então, assim, generoso. Porque a pandemia ele ensinou muito pra gente em relação a essas áreas de convivência, né? Para receber amigos, receber visita dentro do apartamento. Então, se a gente tem uma varanda mais espaçosa, uma sala mais confortável, é muito mais gostoso para a gente receber as pessoas. Então, a gente tem pensado muito nisso e os clientes e os corretores têm sinalizado essa tendência para a gente e a gente tem tido sucesso no que a gente tem colocado, claro, por orientação também dos corretores. Isso facilita, já que vocês que estão ali, que são os maiores ouvidos, né, dos clientes. Você falou dos apartamentos, falou das vagas. E vaga para carro elétrico? Tem algum ponto, alguma situação? Excelente pergunta. Pensando em tecnologia, né? A gente tem uma vaga por apartamento que a gente deixa toda a estrutura pronta para carro elétrico. Então, se o proprietário quiser, ele consegue instalar e ter aí a vaga dele para fazer esse carregamento de carro elétrico. A gente tem também um espaço bike que fica no subsolo. Então, quem tiver bike, a gente tem visto que é um espaço muito utilizado nos produtos que a gente entrega. E a gente, na V2, a gente tem esse viés. A gente gosta de fazer um produto que as pessoas realmente usem. Então, o espaço bike, estão usando, então vamos fazer. A gente entregou o Dueto recentemente. O coworking de lá, ele tem um giro gigantesco, então a gente fez coworking, trouxe isso para cá também. Então isso é muito importante, né? Esse feedback dos clientes também, porque a gente vai, querendo ou não, fazendo espaços cada vez mais úteis para os proprietários, para os moradores. Estou pensando aqui, o que mais perguntar, o que é que está faltando no prédio e não estou encontrando. Realmente vocês pensaram em tudo, eu fiquei até curioso. Onde é que vocês vão buscar tanto atender o cliente, tanta necessidade vocês conseguiram realmente pensar em todos esses detalhes, né? O cliente faltou. O que é que você diria? Não foi que você buscar tanta criatividade para conseguir suprir a necessidade do cliente? Bom, acho que um ponto importante, quando a gente vê o produto agora sendo entregue, isso são vários meses de estudo. A gente começou um produto desse, no mínimo, há 1 ano atrás, pensar nele. E quando a gente pensa num produto, a gente faz pesquisa com os clientes, com quem já morou, com os corretores, que são peças fundamentais, que são as pessoas que nos orientam e se orientam a gente até na construção. Imagina o cliente. Então é sempre importante, eu sempre friso isso, a importância de um corretor em toda a negociação, e na V2 a gente não abre mão de corretor na negociação. Então, quando a gente pensa nesse produto e nos detalhes, a gente vai buscando no mercado e a gente busca até no mercado fora
de Maceió. Então a gente vai ver como está em São Paulo, ver até como está fora do Brasil. As novidades. Exato, porque aí a gente consegue adequar para cá. Tem coisa que funciona muito bem em São Paulo que aqui, por exemplo, não vai funcionar. Às vezes essa questão de carro compartilhado, isso lá tem muito forte, espaços compartilhados. Aqui ainda não é uma tendência tão forte, mas por outros pontos, em relação à tecnologia, tudo isso aqui também absorve muito bem essa questão de tecnologia. Uma pergunta interessante agora. O valor do metro quadrado, hoje do lançamento, da oportunidade como lançamento, qual o valor? Bom, então, metro quadrado a gente sempre trata com carinho lá, porque o metro quadrado, se for pensar com toda essa área de lazer, às vezes fica até difícil quando as pessoas falam, esse metro quadrado, como é que tá? Poxa, né, subiu. A gente fala, mas subiu comparado ao quê? Enfim. Mas o nosso metro quadrado lá tá em torno de 12.460 o metro quadrado. Então a gente tem unidades lá a partir de 1.800.000. Das coberturas, a gente tem uma disponível, então uma já foi. E a gente lançou o produto quarta-feira. Ontem a gente teve a nossa primeira venda. Quarta-feira a gente lançou, quarta-feira, dia 29. Dia 29 a gente lançou, dia 30 a gente já teve a primeira venda do Arbo. Então é um produto que a gente já sente que A necessidade. Isso, que tem essa aceitação. A carência desse produto é grande, né? Exatamente. E quando a gente fala de valor de metro quadrado, eu acho que você foi muito feliz na pergunta, é valor. Né? A gente não pensa só em preço, caro, que é um produto que ele tem muito valor, tem muito atrativo. Você vai estar comprando o valor dele, a localização, o acabamento dele, que ele é um alto padrão, o acabamento todo diferenciado, uma área de lazer diferenciada que vai oferecer para toda a família, a tecnologia oferecida para o empreendimento, da parte de energia solar, a parte, como é que se diz, do irrigamento eletrônico, é tudo isso que você está comprando, né? E está levando ainda, vamos dizer assim, né? De sobra a vista para o mar, a localização, que você não comentou, mas é importante, a sua pracinha V2 ali na frente, que completa com a sua área de lazer, graças à construtora V2 aí, obrigado, parabéns. A gente adotou ali a praça, né? Tem algumas pessoas que até conhecem justamente por Praça da V2. Eu não sei o nome, eu digo Praça da V2, eu vejo as crianças indo lá aprender a andar de bicicleta, um lazer maravilhoso, ali a pessoa vai fazer tudo andando. Exato, tudo, é verdade, eu acho que essa questão da localização tem muita importância. Tem muita importância porque quanto mais perto eu tiver da escola dos filhos, do trabalho, mais tempo eu vou ter com a família, com os próprios filhos, com os amigos. E tempo é o que a gente tem de tão importante hoje em dia, né? O que a gente tem de mais valorizado hoje é o tempo, que a gente vê como tudo é escasso. Eu sou paulistano, né? Você sabe que lá em São Paulo a gente está sempre atrasado. Então, o tempo é muito importante, porque a gente vive em trânsito, e aí hoje em dia as pessoas pensam, já que eu estou no trânsito, então vou ouvir um podcast, ou então o que eu posso ler livro, né? Na verdade, nem ler, você escuta o livro, então tudo isso vem facilitando. E a sua ideia do podcast também, querendo ou não, corrobora demais com toda essa questão que tem, né, em relação a trânsito, a tempo, a pessoa querer ganhar conhecer tempo. O empreendimento, né? Porque hoje as pessoas vão comprar um empreendimento, vão comprar um carro, chega já ciente de tudo que ele oferece, ele vai ali para tirar uma dúvida e confirmar aquilo que ele viu, se é aquilo mesmo, né? O objetivo é justamente esse, é apresentar o produto, o cliente já chega já ciente do que ele quer, já sabe do preço, já sabe do que oferece, e ver se está dentro do que ele está buscando. Facilita demais. Quando a gente consegue mostrar tudo, facilita demais. E o cliente, quando ele quer, ele vai a fundo, pesquisa em todas as fontes que ele tiver. Eu acho que duas coisas para finalizar. A data de entrega prevista. Né? Falamos do produto, falamos do preço e a data de entrega. Bom, entrega prevista dele, Paulão, abril de 2027. Certo. Tá, então, abril de 2027 a gente está entregando, acho que é um outro ponto muito forte da construtora. A gente nunca teve nenhum atraso judicialmente falando de obra, porque quando eu cravo uma data, eu tenho até, por lei, 6 meses para entregar esse produto depois da data que eu travei. A gente nunca, em 40 anos de mercado, nunca estourou esses 6 meses, então, querendo ou não, isso também gera muita credibilidade para quem compra um imóvel na planta, que é o que mais quer. A pessoa compra na planta
primeira pergunta é, será que entrega? É confiável? Como é que é essa construtora? Acho que você deve sentir isso na pele, né? Com certeza. E a outra coisa que fazer era lhe agradecer mais uma vez, né? Já repetindo aqui com a gente, um lançamento praticamente em primeira mão. Teve, como você disse, foi estourado. Então, poucos colegas tiveram o privilégio de conhecer o produto. Então, a gente está dando aqui mais uma oportunidade. Agradecer a V2, agradecer a você principalmente. E estamos portas abertas. Quando tiver outro lançamento, lembra da gente. Eu que agradeço a oportunidade. Depois da apresentação que a gente fez, dia 29, a gente fez lá no cinema do Parque Shopping. É a primeira vez que eu estou falando do produto, então é uma honra, Paulão, estar aqui. Volto a reforçar essa iniciativa que você teve. Facilita muito para o mercado e acho que tudo que a gente agrega o mercado tem que ser muito aplaudido, elogiado e enfatizado, tudo isso que você está fazendo, tanto para o colega corretor como para o cliente, para que ele tenha mais informação, que ele ouça o construtor de perto. Então, muito agradecido pelo espaço e eu já estou aqui agradecendo em nome dos construtores e do próprio mercado, porque eu tenho recebido muita mensagem falando e parabenizando sobre a sua iniciativa. Eu que agradeço. Então é isso, gente. Quem quiser continuar sabendo dos lançamentos, continue vendo toda quarta-feira, às 19 horas. Dá uma curtida aí para fortalecer a gente. Meu Instagram é o Paulo Amaral, consultor imóveis. Meu celular está aberto para os clientes e para os colegas também. É o 82996470201. E quem quiser conhecer os produtos da V2 pelo Instagram, qual é o Instagram da Construtora, o site? @V2 Construções é o Instagram e o site é v2construções.com.br. V2 Construcões. Sem o cedilho e sem o tio perfeito. Tinha que brincar. Obrigado por tudo, gente. Um grande abraço.